Valorize sempre, meu irmão, os bons relacionamentos que já conquistou, o amor que já lhe é doado, e retribua sempre com gratidão os abraços que recebe. Valorize sempre os relacionamentos conquistados. Sim, meu irmão. Claro. Muito bom. Graças a Deus. Valorize sempre, meu irmão, os bons relacionamentos que já conquistou, o amor que já lhe é doado, e retribua sempre com gratidão os abraços que recebe. A perseverança é a única coisa que lhes faz manter a fé. Às vezes as coisas acontecerem do jeito que elas querem é a prova que Deus está dando a elas para que elas se continuem humildes, nunca sejam vaidosos pelos bens e vontades que lhes são concedidas. Muitas outras nunca nada têm, exatamente para ver se eles vão perseverar na vontade que eles têm ou se eles vão aceitar o propósito de Deus. Aceite as consciências dos teus atos e escute aqueles que eles vêm entregar uma boa mensagem. E assim poderá ser direcionado para um lugar que eu te garanto que vai ser muito melhor do que o lugar que você está se preparando para ir com os seus. Que pois louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja, para sempre seja louvado. Que assim seja. Que assim seja, hoje, amanhã e sempre. Amém. Qual que é o seu nome? Eu me chamo irmão Rodolfo. Claro. E por que, irmão? Simplesmente por estarmos na mesma condição de filhos do mesmo pai. Somos todos irmãos. Não tem ligação com o senhor ter sido crente na outra vida? Não, Claro. nenhuma. E por que Rodolfo? Rodolfo foi o nome ao qual eu mais me familiarizei. Claro. Esse não é necessariamente o nome da sua última encarnação. Não. Não. Na última encarnação me chamei Gustavo. Gustavo, claro. Sim. Ô, irmão Rodolfo, qual foi a maior lição da sua última encarnação? Valorize sempre aqueles que estão próximos de ti, pois nunca se sabes o último abraço que receberás. Claro. E o senhor sentiu ódio na última vida? Já senti, assim como muitos, fui humano, como vocês, que também odeiam. Tive muito ódio por pessoas que não me favoreciam e ainda queriam me tirar o que pouco eu tinha. Sim, senhor. E qual foi a sua maior desilusão na última encarnação? Esquecer da misericórdia de Deus e do amor que Ele tem por todos nós. Claro. O senhor sabia da existência da vida após a morte? Sempre tive dúvidas, sempre desconfiei, mas não tinha nenhuma crença da qual me afirmava com clareza o que me esperava do outro lado. Pois então, só restava a esperança e a curiosidade mesmo. O que acontece com as pessoas depois da morte? Se encontram com elas mesmas. Com o que elas fizeram aqui, elas verão. E o que elas esqueceram que fizeram, se recordarão. Claro. É verdade que o que se planta aqui se colhe aqui ou se colhe depois da morte?
A colheita começa aqui. Mas pode muito bem o fruto apodrecer do lado de lá. Claro. É verdade que as dores morais são mais fortes do que as dores físicas? Depende da morte. Se pulaste de um penhasco, quebraste todos os ossos do teu corpo, lá sentirás a dor. E o arrependimento moral de ter destruído o teu próprio corpo. Vai dar consciência de cada um e de teus atos a dor que mais vai te afligir. Ter consciência de um mal feito e fazê-lo da mesma forma faz com que essa dor seja maior depois da morte? A dor não, mas o remorso sim. O arrependimento. Porque quando nos falamos de dor, meu irmão, as pessoas pensam que dor é aquilo que sentes na pele. E esquece das dores morais, que são a mesma coisa que os remorsos, os arrependimentos e tudo isso. Claro. É possível se arrepender de tudo e entrar no céu no último minuto? O que é o céu? Onde está o céu? Quem busca o céu? É possível se arrepender das coisas que fez e alcançar o lugar que merece. Isso é possível. Sim. O senhor conhece Jesus? Em meu coração. Somente. Seu coração somente. Faz diferença se uma pessoa entrega ou não a alma para Jesus durante a vida? Sim. Se ela entrega o seu coração ao seu Pai misericordioso, assim ele poderá conseguir coisas benevolentes e curar o seu próprio coração. Aquele que não se entrega sofre nas amarguras das próprias angústias. Como o senhor definiria a angústia? Tudo aquilo que te tormenta. É verdade que depois que as pessoas morrem, quando fizeram muita maldade, elas vão para o inferno e lá tem demônio atormentando-as? Depende. Se não tiver um demônio em seu coração, sim. Do contrário, não. O inferno está na mente de cada um que o cria. O inferno está na mente de cada um que o cria. Exatamente. Às vezes, um barulho como esse, repetidas vezes, para uma pessoa que tem controle mental não é nada. Mas para uma outra isso pode ser um inferno. É por aí? Sim. Cada um escolhe aquilo que tira a tua paz. As tormentas são individuais. Né, irmão? Sim. Claro que sim. O que se deve fazer para criar essa fortaleza dentro de si, para não ser arrastado como uma folha ao vento depois da morte, para todo lugar quanto as nossas emoções levarem? Aceite as consciências dos teus atos e escute aqueles que eles vêm entregar uma boa mensagem. E assim poderá ser direcionado para um lugar que eu te garanto que vai ser muito melhor do que o lugar que você está se preparando para ir, com os seus interesses pessoais após a morte. Claro que sim. O senhor falou o seguinte: aceite as consciências dos seus atos. Então,
Cada ato traz consigo um aprendizado. Ou o senhor quis dizer aceite as consequências dos seus atos? Não, aceite com consciência os teus atos. Pronto. Entendi. Como uma pessoa vive se ela não aceita com consciência os seus atos? Arrependida? Iludida? E mais ainda, irmão, perseguida pelas suas próprias limitações. Claro. As nossas limitações nos perseguem? Tudo aquilo que carregas de ruim contigo te persegue. Claro. E o que carregas de bom também. Nem sempre a perseguição é de algo negativo, né, irmão? Ah, claro que sim. Sim, senhor. As pessoas, independentemente do que aconteça à sua volta, estão regidas pela lei da sintonia, correto? Sim. Então não tem como dizer, o mal está no meu bairro, que só por isso que ela vai sofrer uma maldade. Não. Olha lá. O mal está em você. Nunca no outro. Nunca no lado de fora. Sempre dentro do seu coração. É ali que está. Tanto o mal quanto o bem. Então, é preciso existir o mal dentro de uma pessoa para que o mal da outra, ao ser ativado de ambas, exista essa ponte e conecte os dois. Tem que ter o mal Dos dois lados. dos dois lados. Claro. Como se dissesse, eu vou fazer uma ponte. Essa ponte vai dar onde? Não tem nada do outro lado. Aí vai lá um outro grita. Ó, posso te ajudar nessa ponte aí. Quer atingir quem? Essa ponte nos leva no mesmo inimigo? Se sim, vamos nos unir, né? Claro que sim. Então, vamos ver assim. Quer dizer que todo mundo, a todo momento, igual um rádio, pode se sintonizar a determinada energia com determinado objetivo. Sim. Por isso que como é que é? Cabeça vazia é a oficina do diabo. Cabeça vazia é a oficina das teus próprias preocupações. Olha lá. O diabo, o que vocês dizem, não tem nada a ver com seus egoísmos. O diabo não tem nada a ver com seus egoísmos. Sim. Muitas das vezes, meu irmão, as pessoas, elas esquecem, assim como o exemplo que me deste, do rádio, Sim. que se sintoniza com aquilo que está colocado manualmente pelo você próprio. E se você quem sintonizou a sua rádio, não tem por que culpar aquilo que está ouvindo. Sendo que foi você que escolheu aquela sintonia, irmão. É assim. Claro que sim. Então, no fundo, não existe vítima. Existe causador e karma. Vítima é simplesmente aquele que não aceita as consequências dos seus atos. Claro. Quando a gente aceita a consequência dos nossos atos, a gente tem que admitir que errou, e daí tem que voltar no zero, e aí passa vergonha na frente dos outros. Será que vale mesmo a pena? Primeiramente, desde quando aprender que errou é passar vergonha. Desde quando admitir que errou é passar vergonha? É ser humilde É ser humilde. e entender que você não é perfeito.
como todos os outros. E está suscetível a erros e acertos como todos os outros. Peraí que tá um homem aqui vendendo abacaxi graúdo, seu espírito. Já vou voltar a falar com o senhor em um minutinho, viu? Ok. Tudo bem. Muito obrigado. Muitas pessoas vão aproveitar isso, seu espírito. Muitas pessoas ficam, no caso de um trabalho desse, e sobretudo no meu caso, né, que eu respeito esse trabalho de todo o meu coração, outras pessoas no meu lugar estariam frustradas por que há ruídos na comunicação. Mas a vida é assim, né? A gente não deve deixar nada tirar a nossa paz de espírito. O senhor acredita que isso requer muito treinamento? Muitas pessoas Muitas pessoas, se incomodam com aquilo que atrapalha a perfeição do seu entendimento. claro, são essas pessoas que o senhor fala, são perfeccionistas apegadas a que o resultado seja perfeito. Exatamente. Mas elas esquecem que o que dá resultado é a essência do que é feito. Elas esquecem que o que dá resultado é a essência do que é feito. Se é feito de coração, irmão, perseverar, que você vai conseguir entender a mensagem que quer receber, irmão. É bem assim. Ou muitas das vezes, não se coloca no lugar do outro para ver que as coisas são improváveis. Nem tudo acontece como você quer. E você tem que estar com o coração em paz para saber lidar com todas as vicissitudes que vierem a lhe passar. Nossa. Então, no caso, eu tinha duas opções. Ficar chateado, porque as pessoas vão ouvir com o barulho do homem que está vendendo abacaxi graúdo, ou eu podia simplesmente contemplar isso como mais um evento, e assim aconteceu porque era da vontade de Deus, e ficar em paz com tudo. A escolha se vai sofrer, se vai julgar, ou se vai estar em paz com essa situação externa, está dentro de você. Só você pode decidir como reagir. Claro que sim. É legítimo a pessoa querer, ou aí já não é nem querer, né? É ter apego porque o resultado saia como ela acha o melhor possível. É legítimo querer, né, seu espírito? Não é que, seu Rodolfo, não é legítimo ter esse apego, né? Essa necessidade, senão não tem paz mais. Todos são egoístas a ponto de querer que tudo aconteça da forma que eles querem. É claro que você sempre vai zelar pelo melhor possível da sua vontade se concretizar. Mas acima da sua vontade existe a vontade de Deus. E ela é quem se cumpre. A vontade de Deus se cumpre independente da nossa, é? Com certeza. Pronto. E tem um propósito maior, né? Com certeza. Pronto. Qual é esse propósito maior para que a vontade de Deus se cumpra independente da nossa? Evitar que vocês errem tanto. Para vocês entenderem que aquele que os criou sabe o que é melhor para todos nós. Acima das nossas vaidades e dos nossos apegos. Claro que sim. Parece que é uma coisa reincidente que quanto mais as pessoas têm apego à perfeição,
mais as coisas se movimentam fora do seu controle para causar-lhe provação. É assim mesmo? Não posso te afirmar nem desconfirmar. Pronto, claro. Às vezes as coisas acontecerem do jeito que elas querem é a prova que Deus está dando a elas para que elas se continuem humildes, nunca sejam vaidosos, pelos bens e vontades que lhes são concedidas. Muitas outras nunca nada têm, exatamente para ver se eles vão perseverar na vontade que eles têm ou se eles vão aceitar o propósito de Deus. Todos esses ruídos que aconteceram aqui até agora e podem acontecer, fazem parte do nosso estudo. Se assim a pessoa se permitir. Exatamente. Claro. Tudo que é interferência vem para, provavelmente, causar uma distração àqueles que querem ouvir. Vai de cada um querer ouvir ou não. Então, a distração existe para que passemos pela prova de ficar em paz. Com certeza. Muito bom. Quando o senhor chegou no mundo espiritual, como o senhor foi recebido? Com os meus erros. Assim fui recebido. O senhor foi recebido com os seus erros. Sim, Por quem? por mim mesmo. Tudo aquilo que plantou. A minha mente estava me esperando para me mostrar a verdade de tudo de mal que eu tinha colhido e tudo de mal que eu tinha plantado. A sua mente estava esperando para lhe mostrar a verdade de tudo aquilo que o senhor tinha plantado E colhido. e colhido. Pronto. Sim, porque às vezes a gente colhe um negócio e fica meio rebelde ali, né? Sim, E aí você percebe depois da morte, olha ali, ó, você colheu porque você plantou aqui, aqui, aqui e aqui. exatamente. Ha! Isso mesmo, irmão. Entendi. Uau! Muito bom. Se pudesse voltar atrás, o que o senhor faria diferente hoje? Se eu pudesse voltar atrás, o que eu faria hoje? Sim. Provavelmente eu teria amado mais. Provavelmente o senhor teria amado mais. Sim. As consequências são piores quando não se ama. As consequências são piores quando você não ama. Exatamente, irmão. Ah, entendi. Se a gente pratica algum erro, mas amou, as consequências são melhores? Depende do erro, depende do amor. Errar não é o pecado. O pecado é com o que errou. Se eras por ignorância, por falta de conhecimento, por não ter tido oportunidade, é diferente do que era por propósito, aquele que era por vingança, por egoísmo, vaidade. Assim como muitos fazem. Qual que é a diferença de errar e errar por vingança, egoísmo e vaidade? Se nesse momento você comete um erro nesse nosso diálogo, provavelmente não tem uma punição do outro lado por isso. Agora, se você interfere no nosso diálogo para propositalmente evitar com que pessoas recebam essa informação de forma bem posta, queira fazer que elas entendam de forma distorcida, para que se rebelem contra uma verdade que não foi dita, esse é um erro egoísta, vaidoso,
vingativo. Nossa. É verdade que a gente, tudo que aprendeu aqui leva para o outro lado? Com certeza. É de lá pra cá. É de lá para... E de lá para cá? É de lá pra cá e de cá pra lá, né? Que se leva o que aprendeu, é. Traz um pouco do que sabe e leva um pouco do que aprendeu, né, irmão? É. Claro que sim. O senhor é religioso? Hoje, É. sou Qual a sua religião? Cristo. Pronto. E o senhor pratica algum tipo de culto no astral? Sim. Como é que é esse movimento aí? Participo de reuniões onde buscamos irmãos para levar-nos para um acolhimento. Auxilio em casas, em estudos evangélicos. Evangélicos do Evangelho, não da religião. Olha, qual é a diferença entre ser evangélicos do Evangelho e evangélicos da religião? Evangélico da religião já tem uma dogma formatizada, preconceitos e julgamentos. O Evangelho te ensina totalmente o contrário disso. Nossa. Por que o Evangelho ensina tão claramente a amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo? E as pessoas insistem em defender pontos de vista diferentes dessa mensagem. Simplesmente porque tem interesses individualistas. Oh, simplesmente porque estas pessoas têm interesses individualistas. Exatamente, irmão. Aham. Uau. O senhor acha legítimo ter interesse individualista, sabendo que todos nós somos, até determinado nível, egoístas e vaidosos? Se eu acho legítimo como correto ou legítimo como o que acontece de fato? Isso, legítimo como condição humana. Acontece com todos. Pronto. Agora, correto? Não. E se não é correto, por mais que seja legítimo, deve ser trabalhado e extirpado o quanto antes. Tudo aquilo que te faz mal deve sair do teu coração, irmão. Tudo aquilo que te faz mal deve sair, ou seja, deve ser limpo do seu coração. Exatamente, irmão. Claro. Para que saia realmente do coração só coisa boa, né? Exatamente, Claro. irmão. Foi difícil para o senhor entender isso? Muito. Por quê? Porque eu não queria. Eu não queria acreditar que eu não precisava me vingar dos outros e que a recompensa por amar era muito melhor. Claro. A recompensa por amar é muito maior que o ódio que se pode sentir e a vingança satisfeita? Sempre. Sempre, meu irmão. O senhor desencarnou com ódio no coração? Não sei se seria ódio, porque vocês têm um conceito muito forte dessa palavra, Sim. mas uma vontade de me vingar daqueles que me prejudicaram, sim. O senhor morreu com vontade de se vingar de quem o prejudicou? Sim. Sim. Quem o prejudicou fez o quê? Lembra, gente? Por gentileza. Me atrapalharam nas minhas corridas diárias, nos meus trabalhos, no meu sustento, me levando à miséria e me colocando como culpado das ações que eles fizeram contra um povo que se rebelou. Nossa. Hoje é muito fácil as pessoas olharem para o senhor e dizer assim, não existe vítima, foi o senhor que deu abertura, senão não teria acontecido isso. Mas quem vive sabe, né, que é difícil tolerar, ter amor e humildade na hora, né?
Sim, com certeza. E é difícil não transferir a responsabilidade, sobretudo se foram eles mesmos que fizeram tão claramente, né? Sim. A resposta que eu te disse Ah, foi o que eu senti quando eu desencarnei e o que achei que me fizeram. pronto. Hoje eu não me vejo como vítima dessa situação mais. Mas como encarnado é difícil às vezes, né? Até a gente que aconselha os outros, releve, veja a parte que você teve nisso, que todo mundo tem parte na culpa, mas quando é com a gente é mais difícil. Com certeza. Quando apertam o teu calo dói menos do que o do outro, né, irmão? Dói mais do que o do outro, né? Quando aperta o meio. Nossa, Claro. dói mais isso, irmão. Sim, pronto. Então, aí a pessoa ouvindo o senhor diz assim, mas eu não sou mesmo nenhum santo. Como é que vocês, a espiritualidade, vai me esperar amor de mim? Amor, humildade, tolerância. Toda hora, toda vez. E aí? Nós não vamos esperar de você toda hora e toda vez, meu irmão. Vamos esperar que você persevere para que se mantenha o máximo possível nesses sentimentos, meu irmão. É o treinamento diário. Exatamente. Pronto. É isso, meu irmão. Claro. Agora, pedir para que a pessoa exercite diariamente o amor, a humildade e a tolerância não é nenhum absurdo. Não, vocês pedem coisa tão mais difícil de fazer, meu irmão. Olha lá. E isso só depende da boa vontade de vocês. Pronto. Não precisa nem ter dinheiro. Não, só precisa se querer bem, meu irmão. Então, hoje, se alguém, por exemplo, fizer alguma coisa ruim contra quem está nos ouvindo, nos assistindo, essa pessoa pode lembrar de tudo aquilo que o senhor ensinou, que vale mais fazer tudo que está ao alcance dela sem ter que ter ódio nem mágoa de ninguém. Que assim seja feito, meu irmão. Que essa pessoa, meu irmão, possa sim tomar essas atitudes. Porque o que eu posso dizer a ela é que lá na frente vai ser mais gratificante assim. Claro, nossa. Se a pessoa diz assim, eu já estou por aqui de fulano, ciclano e beltrano. Eu já avisei, mas eles continuam me enchendo o saco. A hora que eu explodir, não vai sobrar ninguém para contar a história. Que remédio o senhor recomenda para uma pessoa dessa? Água para apagar o pavio, irmão. Água para Apagar o pavio. apagar o pavio. Claro. Porque as pessoas se esquecem que quando ela quer explodir com o outro, ela vai junto também, meu irmão. Nossa. Se fazendo tão mais mal do que para o outro. Porque de toda forma podia ter resolvido hoje, mas também ficou engolindo, né? Exatamente, irmão. É uma das opções. Nossa. Ou seja, são pequenos passos diários negligenciados a razão de muito sofrimento. Exatamente, irmão. Aí. Toda a grande aflição começou de um motivo pequeno que se acumulou por muitas vezes e deixou de ser resolvido, né, irmão? É, sim, senhor. Claro. Então, se a pessoa disser, mas é culpa do meu pai, é culpa da minha mãe que não souberam me dar educação, é eles que não souberam ganhar dinheiro para me dar uma boa educação, é a sociedade que fica me perseguindo. Aí, o que conselho o senhor dá? A pessoa deve assumir responsabilidade, mesmo que para ela é evidente que são os outros os culpados? Sim, meu irmão. Se os outros são culpados das suas desgraças, seja você o culpado pelas suas bênçãos. Pronto. Busque as coisas boas em você, irmão. E esqueça do mal que o outro te faz ou te fez. Muita gente diz a respeito do perdão que esquecer não dá porque isso é parte fisiológica do cérebro. Não é esquecer. Tá lá, tá lá. Quando vocês falam esquecer, o que vocês querem dizer? Que não sinta mais aquele sentimento de ódio ao ter a lembrança.
Não é errado lembrar do mal que te fizeram. Mas perdoar é apagar o sentimento de raiva contra aquele irmão. Entendi. Porque todo mundo, quando conta um caos, já começa a expressar o sentimento como se tivesse acontecendo ainda. Exatamente, irmão. Muitos se prendem no mal que lhe foi feito. Deixe que Deus transborde o amor dele em seu coração, meu irmão. Claro que sim. O senhor, dentro dos seus estudos, tem percebido que quanto mais a gente revive um sentimento de mágoa e ódio, mais a gente destila veneno no nosso organismo físico? Com certeza, irmão. O veneno que engoles é muito pior do que o que gotas no copo do outro. Meu Deus. É muito pior, meu irmão. Até o veneno que a gente coloca no copo dos outros circulou primeiro no nosso sistema, é? Sim, meu irmão. Eita. Aí não é fácil, né? Não. Esse veneno que destrói é uma forma de desorganização do perispírito que depois se materializa em doença que depois se leva para o outro lado? O que levou essa materialização da doença no perispírito, meu irmão? Ah, Seus próprios pensamentos, as energias negativas. Quanto de ódio você guarda, quanto de rancor você não perdoa. Tudo isso influencia, né, meu irmão? claro que sim. Hoje o senhor chama uma pessoa de irmão. Sempre foi assim? Não. Nem sempre. Quase nunca. Nem meus próprios irmãos de sangue. Qual é o papel da família na vida das pessoas? Reorganizar laços que não podem se perder e o crescimento evolutivo em grupo. E por causa disso, tampouco deve-se criar um apego de dependência emocional, né? Depende, irmão. Se apegam a amar sem necessariamente necessitar que aquele amor te seja dado igualmente, pode-se amar qualquer um. Se vocês se apegassem apenas no amor, estava bom. É, meu irmão. Sim. O que deve ser evitado dentro de ambiente familiar? Falsidade, irmão. Guardar rancor. Não conversar para entender o que faz o outro sofrer. Julgá-lo antes de saber qual é a dor que tormenta o seu coração. Claro que sim. O senhor, sabendo que Deus escreve certo por linhas tortas, se uma pessoa sofre um acidente ou uma perca muito grande, ela deve ainda ter perseverança e continuar, mesmo partindo do zero e recomeçando? Com certeza, meu irmão. A perseverança é a única coisa que lhes faz manter a fé. Claro. O senhor, de todos os ensinamentos do Cristo, qual gostou mais? Orai, pai e mãe. Honrai pai e mãe. Sim. O que quer dizer honrar pai e mãe? É ser um filho. Como? É ser um filho. É ser um filho? Sim. Um filho é aquele que ama, que respeita, Sim. que vê o amor nas necessidades, que não se cobra,
dos desvaneios, que não se perde, meio às ilusões que não lhe são satisfatórias. Claro que sim. Uau. Então, quando se morre, não se encontra com Jesus, porque o Senhor disse que até hoje não encontrou com Ele. Ele está em mim. Quando eu me volto para o meu próprio coração, assim estou encontrando com Ele. Pode acontecer o mesmo com qualquer um encarnado? Sim, Ter esse encontro profundo com Jesus em si próprio? sim. É só ter um encontro profundo com si próprio. E isso nos traz paz, Aquele que se conhece está sempre em paz, meu irmão. A gente percebe um pouco dessa paz presente nos animais. Que lições o senhor acredita que os animais nos trazem? Amar independente de qualquer reação. Amar independente de qualquer reação. Ou seja, um cachorro, por exemplo. Você vai lá, tá bravo, chuta o cachorro. Passou meia hora, ele vem brincar com você de novo. Sim, Ele te perdoa. Ele tenta te ensinar sem palavras a única coisa que você precisa aprender. Ele tenta te ensinar sem palavras a única coisa que você precisa aprender. Sim, amar. Amar. Exatamente, meu irmão. O que é? Exatamente, meu irmão. Muito obrigado. Graças a Deus. Pode deixar. Quer expressar também o que ele acha do que está acontecendo. Então, quando se fala em evolução, pode-se dizer que o senhor é um espírito evoluído? Eu sou um espírito evoluindo. Evoluindo. Isso, exatamente, meu irmão. Igual um universitário deve se chamar de estudante. Exatamente. Pronto. Claro. E depois da formatura se vira o médico do Cristo. Podemos dizer assim, meu irmão. O senhor está nessa caminhada? Com certeza. Muito É o bom. que eu busco. É o que o senhor busca. Sim. Pronto. Depois que o senhor desencarnou até hoje, quanto tempo já passou? Uma média de... no tempo de vocês, 2 séculos. Uma média de aproximadamente 2 séculos. Exatamente. Isso equivale a 200 anos. Exatamente, meu irmão. Nesse tempo, a sua estada no mundo astral sempre foi confortável como é hoje? Quem me dera, meu irmão. Quem me dera eu tivesse enxergado antes o que me aguardava se eu houvesse de aceitar o perdão e amar aqueles que me O fizeram senhor mal. pode repetir? Quem me dera? Se eu houvesse aceitado antes Sim. o perdão e amar aqueles que me fizeram mal. Nossa. Aí o senhor teria tido muito mais conforto? Com certeza. Um conforto equivalente a uma paz de espírito, Exatamente. Não são mordomias físicas. É a única paz que vale. A paz de espírito é a única paz que vale. Exatamente, meu irmão. Por que a paz de espírito é a única paz que vale? Porque é a única que conforta. Não. Claro. A paz de espírito é a única paz que vale, porque é a única que verdadeiramente conforta. Exatamente, meu irmão. Como que o senhor interpreta essa frase bíblica? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Buscai primeiro a paz do seu espírito.
Buscar primeiro a paz do seu espírito, que tudo lhe será acrescentado. que tudo lhe será acrescentado. Claro. Uau. Vamos lá. Tem aqui uma questão para o senhor. Sim, O senhor já encontrou alguma vez com um obsessor? muitas, Muitas. muitas vezes. Pronto. O que é um obsessor? Um obsessor pode ser muitas coisas, meu irmão. Pode ser muitas coisas. Ele pode ser alguém que já desencarnou e quer se vingar, fazer o mal àqueles que o fizeram. Alguém que já desencarnou e que quer se vingar, fazer o mal a quem Os fizeram mal. fez mal a ele, né? Isso. Pode ser um irmão que está num estado de ignorância ainda, sem saber o que está acontecendo, e se aproxima de alguém para um conforto de suas dores. E entre outros estados de ignorância, meu irmão. Quem são as pessoas mais visadas pelos obsessores? Os que fizeram mal. Os que a ele fizeram mal segundo a interpretação dele. Sim. Certo. A vingança em vocês é um sentimento que fica muito latente em vossos corações. A vingança no ser humano é um sentimento que fica muito latente no sentido de De estar presente, Presente, e pulsante a todo momento, meu irmão. estar presente E e pulsante. pulsante em todo momento. Sim, meu irmão. Claro. É como se eu fosse um artista e carregasse comigo as tintas para todos os lados que fosse e estivesse preparado para usá-las, elas estão ao alcance de minhas mãos. Pronto. Pode ser, meu irmão. Entendi. Então, o obsessor se reconhece obsessor? Nunca. Nunca. Se se reconhecesse, veria que não é um estado que ele faz bem. E ali não estaria, né, meu irmão? Se ele reconhecesse, o que ele faria? Veria que é um estado que não lhe faz bem. Pronto, esse estado de ódio, de perseguição, de vingança, Sim, meu irmão. ele perceberia que é um estado que não lhe faz bem. E ali não teria motivos para ficar. Mas então o obsessor se vê como um cobrador kármico? Se vê como uma vítima. Ah. Ou como um desesperado. Claro. Certa vez, um rapaz não queria doar o fígado e nem o rim dele, nada. A família dele lá foi lá e doou. Daí ele ficou chateado depois da morte. Falou, pô, agora eu vou ficar sem. Então ele acreditou-se sem e com necessidade daqueles órgãos. E aí a doação feita já estava dando negativo, já não estava aceitando. Até que houve um momento de explicação, desobsessão e parou de continuar. Então, o senhor acredita que essa vontade de sempre querer o que é nosso, que continue sendo nosso e sempre nosso, é uma ganância e deve ser evitada? Tudo que é quanto é tipo de egoísmo, meu irmão, deve ser evitado. Se tens a oportunidade de prorrogar um pouco a vida daquele que Deus ainda deu a ele uma esperança de poder se recuperar e colocou você como instrumento de ser possível de fazer essa prorrogação, por que não se servir? Como a gente descobre a influência de um obsessor no nosso campo bioenergético? Se você não tiver informação, meu irmão, sobre as questões evangélicas da espiritualidade, nunca saberás. Não vai saber. Mas existem assim alguns traços de irritabilidade inesperada que as pessoas acatam como suas próprias, Existem muitas, meu irmão. E por serem recorrentes
e não ter a informação do que é um obsessor, começa a acreditar que aquilo é simplesmente traços da sua personalidade. Às vezes a pessoa está num andar alto e diz assim, por que eu não me mato? Exatamente, meu irmão. Pronto. Não veio dela, mas ali está a oportunidade, está com a faca e o queijo na mão, por que não corto logo? Exatamente, meu irmão. Aí, normalmente, ela não tem motivo de se matar, é um pensamento inspirado muitas vezes por um ser como esse que não tem consciência do que faz. Exatamente, meu irmão. Pronto. Claro. Isso é mais recorrente do que se pode imaginar, mais comum? Muito. Quase todos têm um obsessor. Mas nem todos dão passagem. Há aqueles que sabem instruir os seus obsessores. Ou aqueles que têm a consciência, meu irmão, de que estão obsediados e procuram um local específico para esse tipo de atendimento, meu irmão. Esse tipo de trabalho. E podem ser auxiliadas por pessoas que estão preparadas para isso, meu irmão. Se a pessoa descobre um obsessor na sua cola, ela deve procurar uma religião e queimá-lo em nome de Jesus? Pode até queimá-lo, meu irmão, mas que não seja em nome de Jesus. Não é isso que prevém do que ele nos ensinou, né, meu irmão? Pronto. Nada de violência moral com o irmão provém do ensinamento do mestre. Nada disso provém dele. Pronto. Simplesmente ame, meu irmão, e tente ajudá-lo de alguma forma. É um ser necessitado. Assim como vós também já foi um dia. E quem sabe não somos agora tão necessitados, né, da tolerância dos maiores. Exatamente, meu irmão. Pronto. Então, se descobrir o obsessor, não é para ter medo, não é para fugir, não é para excomungar o rapaz, é para compreender que é um doente convalescente. Exatamente, meu irmão. Pronto. E a gente, em diferentes graus, também somos. Com certeza. Pronto. São doentes apenas de doenças diferentes. Ou em estados diferentes. Ou em consciências diferentes. Qual é a importância de amar o obsessor? A importância é que sem o amor, ele nunca encontrará a salvação, meu irmão. Qualquer um pode se tornar um obsessor depois da morte? Qualquer um. Vai depender das suas ações e das suas revoltas depois da morte. Ou seja, aquilo que você deixou popular o seu coração é o que vai dominá-lo do outro lado. Com certeza. Então, se por exemplo, a gente descobrir que uma mãe que a gente tanto amou virou uma obsessora, a gente pode deserdá-la? Deve ajudá-la, meu irmão. Ajudá-la, jamais deserdá-la, né? Deve ajudá-la. Essa eu não conheço. Deve ajudá-la, meu irmão. E a mãe com o filho, mesma coisa. Independente se é mãe, se é filho, se é primo, se é desconhecido, o dever é de amar a todos. Claro que sim. O que é que faz um obsessor aceitar o caminho da luz? A luz, meu irmão. As propostas de felicidade, das quais o emociona. As propostas de se libertar das dores que o aprisionam, das vinganças que os afligem. Descobrir que existe o perdão e um amor universal que te dá a oportunidade de ajudar. Isso ajuda os obsessores, meu irmão. Claro. Ultimamente, alguns obsessores dizem, como assim eu sou culpado? Não dá nem tempo de eu obsediar essa pessoa, ela mesma faz meu trabalho. Acontece muito isso? Do espírito falar que não faz nada? Ou do próprio encarnado ser o seu obsessor? Sim. Na verdade, vocês são seus maiores obsessores, né, meu irmão? É. E por vocês se obsediarem tanto, vocês atraem aqueles afins, né, meu irmão? Nossa.
Meu Deus. Essa coisa de atrair, no Evangelho a gente aprende, segundo o Espiritismo, ou no Livro dos Espíritos, é tanto livro, que diz assim: para eliminar a influência dos maus espíritos, é preciso que você elimine primeiro em si aquilo que os atrai. O senhor concorda com essa máxima? Com certeza. Se assim não fosse concordável, não seria do Evangelho ou do Livro dos Espíritos, não seria nenhuma revelação de Allan Kardec, né, meu irmão? Nossa, realmente. Então, o senhor acha importante a pessoa praticar o amor, a humildade e a tolerância só porque ela sabe que vai sofrer se não o fizer? Ou deve procurar viver a vida de forma natural, sem buscar essa recompensa no futuro? De preferência de forma natural, né, meu? De preferência de forma natural. Deus não quer, meu irmão, que você o siga por temor. Deus não quer que nós o sigamos por temor, por medo. Sim, meu irmão. Não é por temer as condenações, e sim por amar as gratificações que Ele lhe dará, meu irmão. É por isso que deve seguir o Pai. O senhor sabe que às vezes eu estou repetindo para ficar bem claro aqui, né? Sim, meu irmão. Não me incomoda em Obrigado. nada. Então, qual que é o seu objetivo? Aonde o senhor quer chegar? Eu quero chegar, meu irmão, aonde eu possa ajudar todos aqueles aos quais eu já fiz mal um dia. Eu quero chegar na condição de poder ajudar todos aqueles a quem fiz mal um dia. Sim, meu irmão. Isso pode nos direcionar a subentender que o senhor também já foi um obsessor. Sim, meu irmão. O senhor já foi também um obsessor? E por muito tempo. E por muito tempo. O senhor conseguiu o que queria? Nenhum obsessor consegue o que quer, meu irmão. Nenhum obsessor consegue o que quer. E por que não? Porque Deus é quem manda. Porque Deus é quem manda. Seria também porque o que ele quer, no fundo, é ilusão, porque aquilo não existe. Sim, meu irmão. Muitas vezes é por não enxergar a verdade. E aquele que não enxerga a verdade não enxerga o amor, né, meu irmão? Muitas vezes é por não enxergar a verdade. E aquele que não enxerga a verdade Não enxerga o amor. não enxerga o amor. Claro. Daí aquele ditado: cuidado com os cegos que guiam cegos. Exatamente, meu irmão. Graças a Deus. Eu fiquei muito feliz. Pois não. Amém. Eu fiquei muito feliz de tê-lo conhecido. Espero que seja uma amizade duradoura, que eu possa contar aí com sua amizade nessa caminhada do diálogo com os Espíritos. E nisso eu gostaria de pedir a sua mensagem final. Sim, meu irmão. Valorize sempre, meu irmão, os bons relacionamentos que já conquistou, o amor que já lhe é doado, e retribua sempre com gratidão os abraços que recebe. Valorize sempre os relacionamentos conquistados. Sim, meu irmão. Claro. Muito bom. Graças a Deus. Então, muito obrigado novamente. Deus abençoe e Deus lhe pague, viu, por essa oportunidade. E que Deus lhe retribua igualmente, meu irmão. Que louvado seja sempre nosso Senhor Jesus Cristo em vossa vida. Para sempre seja louvado. Que assim seja, assim é e sempre será, meu irmão. Graças a Deus. Muito obrigado, irmão Rodolfo. Eu que agradeço pela vossa paciência, meu irmão.
Satisfação, viu? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que graças a Deus é hoje que a casa cai. Para sempre seja. Mas a paz não vai embora, é isso que importa, não é? Não, porque a paz está dentro de você, meu irmão. Ah, louvado seja. Muito obrigado, irmão. Que assim seja. Valorize sempre, meu irmão, os bons relacionamentos que já conquistou, o amor que já lhe é doado, e retribua sempre com gratidão os abraços que recebe. A perseverança é a única coisa que lhes faz manter a fé. Às vezes as coisas acontecer do jeito que elas querem é a prova que Deus está dando a elas para que elas se continuem humildes, nunca sejam vaidosos pelos bens e vontades que lhes são concedidas. Muitas outras nunca nada têm, exatamente para ver se eles vão perseverar na vontade que eles têm ou se eles vão aceitar o propósito de Deus. Aceite as consciências dos teus atos e escute aqueles que lhes vêm entregar uma boa mensagem. E assim poderá ser direcionado para um lugar que eu te garanto que vai ser muito melhor do que o lugar que você está se preparando.